Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo, dois comandos aqui para você, importantíssimos também, o overkill e o purge. Bom, o overkill são comandos de limpeza, os dois comandos são comandos de limpeza. O overkill ele limpa a tela para gente, né? O arquivo, os objetos na tela, e o purge ele limpa a memória do arquivo. Então, por exemplo, linhas sobrepostas, o overkill elimina para a gente, né? Então é muito interessante fazer o overkill da seguinte forma. Não tem atalho, mas você começa a digitar OV, ele já completa para você. Repare que ele tem o ícone o desenho de uma vassoura, né? Simboliza a limpeza. Dá Enter e ele pede para selecionar objetos. Bom, eu posso selecionar apenas um desenho, ou posso selecionar toda a tela, né? E ao dar Enter, nessa janela, a configuração padrão já é uma configuração que atende a gente, mas existe aqui a opção, por exemplo, de não quebrar as polilinhas. Então ele vai otimizar os segmentos com polilinhas e tem a opção de não quebrar essas polilinhas, né? E tem a opção também de ignorar, por exemplo, eu não quero que ele busque uma determinada, eu quero que ele ignore cor, camadas, tipo de linha e etc. Bom, faça primeiro sem definir nada aqui do jeito que está. A configuração padrão já atende a gente. É só dar OK e ele vai informar aqui para gente, aqui embaixo, tecla F2, né, para a informação aparecer, que eu, por exemplo, eu tinha dois objetos aqui, tranquilo, que foram deletados, né? Ou seja, eu não tenho a mínima ideia de onde esses dois objetos estavam e o overkill achou e deletou para mim essas linhas sobrepostas, né? Então, de forma bem simples, se nós fizermos aqui várias linhas, olha só, numa mesma camada, eu estou fazendo linhas de vários tamanhos e sobrepostas. Estou fazendo inclusive uma linha bem pequenininha aqui. Então nós temos vários segmentos de linha. Acabei de fazer vários segmentos de linha aqui. Vamos supor que isso num desenho eu não faço a mínima ideia que essas linhas estão sobrepostas e aonde elas estão. Nada disso, né? O que acontece é o seguinte. O que acontece é que, por não saber aonde elas estão, eu posso usar o comando overkill, selecionar. Eu estaria selecionando tudo, né, a tela inteira e dar Enter e aceitar essa configuração padrão. Dou OK. E o que que acontece? Eu não tenho mais aquelas linhas sobrepostas. Elas simplesmente desapareceram e o AutoCAD, o Overkill, o comando Overkill, transformou todas aquelas linhas que estavam na mesma camada em uma única linha. Se eu deletar, não existe nenhuma outra. Tudo bem? Essa é a limpeza que o Overkill faz para gente. Comando Purge, né? Limpar a memória do arquivo. O atalho do Purge é o PU. Então nós temos aqui o seguinte: PU Enter, nós podemos escolher aqui o que nós queremos limpar, tá ok? Então eu posso escolher limpar tudo, Purge All, ou eu posso selecionar limpar alguma coisa. Eu posso limpar camadas, eu posso limpar blocos, ou se eu tenho aqui blocos a serem limpos, né, eliminados da memória do arquivo, eu posso selecionar alguns deles, tá ok? E ele eliminará da memória do arquivo somente aquilo que eu selecionei, né? O item ou um conjunto de itens, ou purge all, todos os itens. Ele só pode eliminar, o AutoCAD só pode eliminar objetos que não estão sendo utilizados. Então, não tem problema em escolher Purge All, por exemplo, que ele não vai eliminar aquilo que você usou, utilizou. Mas ao eliminar da memória do arquivo também muita coisa, né, a gente pode eliminar algo que a gente gostaria de utilizar futuramente.
Então o purge normalmente ele é utilizado de maneira geral para eliminar tudo da memória do arquivo ao final de um projeto, tudo bem? Antes de você importar esse projeto em outro programa, por exemplo, o Sketch, o Revit, então, ou qualquer outro programa em computação gráfica, porque aí o arquivo chega mais enxuto, chega mais limpo, mais leve, tranquilo? Então, vamos fazer aqui com esse arquivo. Nós vamos purgar. A gente fala purgar, né? Purge, fazer um purge em tudo. Só que essa opção aqui eu vou desmarcar, porque eu não quero que ele confirme para mim cada item a ser purgado. Senão eu vou ficar aqui muito tempo falando pode, pode, pode. Tranquilo? Eu vou desmarcar essa opção, vou fazer um purge all. Ele ainda não eliminou tudo da memória, porque existe a opção de Push All ainda. É normal, às vezes a gente clica duas, três, quatro ou até mais vezes aqui no Push All para o programa eliminar tudo. Clicando novamente, Push All, ainda não. Mais uma vez, terceira vez, agora sim. Ele eliminou tudo, não tem como mais fazer o Push All, é só fechar. Então, ele eliminou o que? Ele eliminou aqueles blocos internos que eu não utilizei, tudo bem? Ele eliminou as camadas que eu não utilizei, tá? O Purge que faz isso. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até lá.